Noite, estamos aqui voltando ao tema conforme prometido, que perpassou essa semana agora, posterior ao feriado da Independência, agora em 2025, a questão da chamada PEC, da blindagem, né? Que é uma proposta de emenda constitucional que foi inclusive aprovada no primeiro turno agora na Câmara Baixa, né? E fizemos e traçamos um roteiro aqui das questões que envolvem a gente abordar o tema do ponto de vista técnico, para que vocês não nos vejam envolvidos em um universo ligado à questão ideológica ou de política partidária, até porque foi um movimento que veio, inclusive, de todas as correntes partidárias, né? Tivemos representantes ali e votos de todas as correntes, claro que majoritariamente das correntes mais ligadas aos problemas que estão envolvidos com esse assunto. Então vamos a essa análise desse roteiro para a gente poder pontear as coisas importantes aqui e detalhar tecnicamente essa questão, tá bom? Para isso a gente tem que lembrar que historicamente, já há cerca de 2 décadas, com a edição da Emenda Constitucional número 35 de 2001, tanto deputados quanto senadores vinham sendo, ou seja, eram submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, pois assim passou a ser a redação do parágrafo 1º do artigo 53, né, da Constituição. Isso ocorreu pois o regime jurídico anterior, que era a Constituição, em sua redação original, lá do mesmo parágrafo 1º do artigo 53, havia dependência de autorização do Poder Legislativo para tal fato. Vou fazer, inclusive, a leitura do exemplar que carrego desde a época do tempo da academia, com muita alegria. A gente guarda muitos desses exemplares, né? E esse aqui é anterior à Emenda Constitucional 35. Vamos à leitura aqui para os senhores verem como é interessante. Os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente sem prévia licença de sua casa. Então, não havia essa autorização automática ao Poder Judiciário antes da Emenda Constitucional 35, por isso que de mais cerca de 300 parlamentares que chegaram a ser indiciados, digamos assim, só houve autorização de apenas um, porque é o espírito de corpo, né? O corporativismo, né? Então, não vão cortar na própria carne, não cortavam antes da Emenda 35 e não vão cortar se por um acaso isso fosse a cabo, mas como veremos, não nos parece que irá a cabo, até porque tem colegas constitucionalíssimos de grande relevo no cenário jurídico que já defendem amplamente a total inconstitucionalidade dessa proposta de emenda constitucional. Inclusive a grande repulsa e impopularidade dessa medida arbitrária, abusiva e absurda do Parlamento brasileiro. Contudo, mesmo com essa indigitada emenda 35, que alterou essa redação original que eu acabei de ler, a casa respectiva poderia sustar o andamento da ação na forma do parágrafo 3º do artigo 53, né?
eu tenho ele até aberto aqui, posso até fazer a leitura, ó. Então, recebida denúncia contra o senador, isso aqui já na emenda, tá? Por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa do partido político, né? Por iniciativa do partido político, nele representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Fiz a leitura. Isso já da emenda 35 já. Ou seja, fui buscar lá no início desse processo, né, que permitia essa sustação já com a emenda, porque se alega no parlamento que é uma espécie de caça às bruxas de parlamentares e tal, mas a emenda 35, como eu acabei de fazer a leitura para os senhores, permite a sustação do andamento da ação. Só que é interessante, e voltarei a isso no nosso roteiro aqui, que o parágrafo 5º do artigo 53 na emenda 35 de 2001, ele fala aqui, ó, sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Justamente isso que a gente roteirizou aqui, né? Mas ainda assim, essa sustação suspendia a prescrição. Inclusive foi tema de debate nas noites anteriores agora, essa semana, em que se permitiu a suspensão da prescrição. Depois fizeram uma emenda, né, aglutinativa, salvo engano, e tiraram essa suspensão que já estava na emenda anterior, já estava desde 2001 no texto, porque senão se volta ao status quo ante, que foi o que aconteceu na redação original, onde ninguém era realmente autorizado a ser processado e nem se processava ninguém, pois o espírito de corpo, e também o espírito de porco imperava entre os parlamentares. Voltando ao nosso roteiro, temos que lembrar que essa proposta, no entanto, de emenda constitucional, que fora agora aprovada às pressas na Câmara Baixa, né, na Câmara dos Deputados, e que visa blindar os parlamentares para torná-los imunes, ou como dizem alguns, impunes, né, a processos judiciosos, também implica nessa imunidade em relação a processos administrativos. Não só por conta do efeito repristinatório, que seria voltar décadas atrás, né, quando era a redação original da Constituição, mas também por conta do princípio da assessorabilidade, já que a parte está no todo, uma vez que o acessório serve a sorte do principal. Então, se você está num país onde vige essa supremacia, que vamos tocar mais adiante, da unicidade de jurisdição, e não se permitindo a coabitação, digamos assim, ou o condomínio do contencioso administrativo. Então, se você não permite, ou você dá uma imunidade jurisdicional, digamos assim, você também está dando uma imunidade administrativa. Os senhores imaginaram que a grande maioria dos parlamentares são ministros de Estado? Imagine esses senhores com imunidade administrativa para tocar um ministério, uma secretaria, ou até uma agência regulamentadora do Estado, né? Uma ANS, uma ANAC, uma Anatel, completamente imunes, né? Então os senhores vão fazer um exercício de reflexão, porque eu estou trazendo apenas um ponto de vista técnico aqui, jurídico. Como se vê, não precisa um grande exercício de reflexão para constatar a notória inconstitucionalidade dessa PEC. Primeiro porque viola o princípio da separação dos poderes, e aí faço referência ali ao artigo 2º da Constituição, né? Por impor
esse efeito repristinatório ao texto constitucional, né, que passou a submeter com a emenda constitucional 35 o parlamentar a julgamento perante o Supremo, ou seja, então, se você tem cada um no seu quadrado, o judiciário julga o parlamentar com a emenda constitucional 35 de 2001, lá em seu parágrafo 1º do artigo 53, que foi alterado na Constituição original. Então, você tem essa função específica do Poder Judiciário que agora eles estão querendo quebrar. Por isso, viola o princípio da separação de poderes. E seguindo essa gradação, a violência dessa PEC teratológica passou a ofender o avanço social que se estendeu aos parlamentares, ou melhor, aos cidadãos, né? Já que submeteu os parlamentares a julgamento perante o Poder Judiciário, com essa emenda 35. Então, pela nova redação dada ao parágrafo 1º do artigo 53 original da Constituição, passando o parlamentar pelo crivo do Poder Judiciário, e todos estamos afetos ao crivo do Poder Judiciário, vou falar mais adiante sobre isso. Neste especial, você teve um avanço social, porque o Judiciário controlava, assim como o Ministério Público controla a polícia, ou a Corregedoria da Polícia controla a polícia, ou o Conselho Nacional do Ministério Público controla o Ministério Público, ou o Conselho Nacional de Justiça controla o Poder Judiciário, os magistrados. Veja, se extinguir o Conselho Nacional de Justiça é um retrocesso social, porque agora o Conselho Nacional de Justiça faz a função de corregedoria também, juntamente com os tribunais, é claro, né? Então, assim, não vou muito a fundo, senão vai ficar muito extenso aqui o nosso vídeo. Ele tende a ser educativo para os senhores terem acesso ao conhecimento meramente técnico. Claro que eu queria poder estar falando de arras penitenciais, arras confirmatórias, poderia estar falando de acidente de consumo, de fato do produto, fato do serviço, poderia estar falando, sei lá, de alimentos gravídicos, poderia estar falando de vários outros temas do direito, mas infelizmente o nosso Congresso Nacional sempre nos chama a tratar de assuntos da maior relevância aqui no nosso modesto canal. Então vamos adiante nosso roteiro aqui. Lembrando que todo cidadão brasileiro, aliás, desde essa emenda constitucional 35 de 2001, que incluiu o parlamentar também, né? Que passou a ser julgado perante o Poder Judiciário, todo cidadão, inclusive o parlamentar, estava submetido ao crivo do poder, ou está submetido ainda, né? Esse aí será analisada a constitucionalidade dessa questão. E ainda não foi aprovada na forma do rito constitucional. Então, com isso é inegável dizer que a PEC da blindagem também violou o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, né? Ou inafastabilidade da jurisdição, como também é conhecido, que está lá no inciso 35 do artigo 5º, que sedimentou essa chamada unicidade de jurisdição, ao qual eu toquei agora há pouco, nesse ponto, que no Brasil existe unicidade de jurisdição, porque o contencioso administrativo, ele tenta até criar alguma espécie de ramos e tal, mas de certa forma para dar uma certa autonomia aos entes do Poder Executivo, por exemplo, de gerir seus processos e, digamos, simplificar o caminho que, em última instância, claro, se recorre ao Poder Judiciário por conta da inafastabilidade da jurisdição, decorrente dessa unicidade de jurisdição, onde não se admite esse contencioso administrativo que temos aí no direito comparado, por exemplo, no direito francês, né, e alguns outros, né. Por exemplo, saiu uma série alguns anos atrás, não muitos anos, uma série norueguesa, se não me engano, um país nórdico desse. Era interessantíssimo, porque ali a gente viu o contencioso administrativo ocorrer, né, e porque ocorreu uma inundação da cidade por conta do rompimento. Salvo engano, o filme era holandês, era dos Países Baixos, né? E lá é interessante porque o contencioso administrativo é muito forte lá.
nesse país, justamente por conta disso, né? A questão demográfica, demográfica não, geofísica do país, ela leva a essa situação. Como existe hoje, e como existe a unicidade de jurisdição pela inafastabilidade do Poder Judiciário, essa PEC temerária também violou o princípio do controle jurisdicional, indispensável, que está intimamente ligado ao funcionamento do próprio princípio do Estado Democrático de Direito, que está justamente na segunda parte do caput do artigo 1º da Constituição. E também o princípio republicano, que está justamente na primeira parte do caput do artigo 1º da Constituição. Então, na primeira parte você tem o princípio republicano, na segunda parte você tem o princípio do Estado Democrático de Direito. Ambos também violados, porque se você tem a violação do princípio republicano que vem antes, vem na primeira parte, você está violando o Estado Democrático de Direito, né? Está na Constituição, por isso que a gente diz que o direito constitucional moderno, ele é a nossa Constituição, ela é uma Constituição analítica, né? E ela representa o Estado constitucional de direito, né? Porque ela está na Constituição, não é só o Estado democrático de direito, mas o Estado democrático constitucional de direito, né? Então, seguindo nosso roteiro, temos que lembrar também que houve o rompimento da garantia à vedação ao desvio de finalidade do direito administrativo também. Na injetada PEC da blindagem, ele é orientador no direito administrativo, mas se aplica no processo legislativo e em tantos outros, né? Pois ela inevitavelmente violou os preceitos da vedação retrocesso social, que está lá na inteligência do parágrafo 1º do artigo 5º, né, que garante a questão da autoaplicabilidade dos direitos fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais. Então, se você teve esse avanço social, o retrocesso ele é vedado. Existe esse preceito da vedação retrocesso social, né, que também está intimamente ligado ao outro, que é o princípio da vedação comportamento contraditório. Você dá para a sociedade essa arma que é ter o parlamentar fiscalizado pelo Poder Judiciário e depois tira, isso é um retrocesso, né? Dá o CNJ para a sociedade para fiscalizar o magistrado e depois retira, isso é um retrocesso. Dá autonomia ao Banco Central e depois retira, isso é um retrocesso, como o Donald Trump está querendo fazer nos Estados Unidos. Então, isso é um FED, né? Isso é um retrocesso social. Isso porque, a partir da emenda constitucional 35, o parlamentar passou a estar submetido a julgamento perante o excesso precatório. A sociedade e o cidadão passaram a ter essa garantia social e a PEC da blindagem simplesmente tenta retroceder, né? Com isso tudo, não há como ignorar que a PEC da blindagem, por algumas chamadas de PEC da bandidagem, viola também o princípio da moralidade. E aí está na cabeça do artigo 37 da Constituição. Esse artigo 37 ele é muito importante, porque ele dá os princípios da administração pública, né? Eu vou até dar uma olhadinha, porque como esse vídeo é educativo, estamos com menos de 20 minutos, dá tempo de dar uma olhadinha nesse caput aqui rapidinho. Ó. Artigo 37. Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, qualquer, executivo, legislativo, judiciário, dos estados, do Distrito Federal e municípios. Isso é muito importante observar, porque essa blindagem ela vai também para deputado estadual, vai para a vereador, sacou? Presta atenção, Pacto Federativo, né? Obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, né? E também aos que seguem ali no texto constitucional. Bom, a conclusão em nosso roteiro aqui que a gente traz é que essa teratologia jurídica, esta excrescência legislativa, este arroubo do escárnio parlamentar nacional é peça nada exemplar de sua notória inconstitucionalidade e haverá de ser examinada no momento oportuno, né, se é que vai passar por comissão de constitucionalidade
do Senado Federal. Parece que já se movimentaram os senadores da Câmara Alta, né, os parlamentares da Câmara Alta, para reprimir essa temeridade e essa teratologia jurídica, tá bom? Obrigado aí pelas audiências e pela paciência de ouvir um vídeo longo em que eu me ative aqui ao nosso roteiro aqui e fui divagando em cima de